Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Hoje, mais uma vez, com os míticos Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Faz hoje 4 anos, aproximadamente, que aquele movimento para o interior lançou com pompa e circunstância um conjunto de medidas que, passados com o alto patrocínio do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Presidente da Assembleia, e que passados 4 anos nada aconteceu. E, portanto, será que temos o ressurgir dessa esperança com o filme Velocidade Furiosa que vem ser rodado na zona de Viseu e Vila Real? No Nascimento, podes começar. Eu, a parte do Fast, duvido. A do Furious, eu acho que estamos condenados a ficar com o atraso que isto leva. No dia 18 de maio, foi a 18 de maio, depois de vários eventos pelo país, pela região centro e pelo interior do país, envolvendo não sei quantas personalidades, num movimento criado a partir de 2 autarcas, para ser de bloco central, o Presidente da Câmara da Guarda, o Presidente da Câmara de Vila Real, PSD e PS, é lançado com Jorge Coelho, Miguel Cadilho, Silva Peneda, de Viseu era o Presidente do Grupo Visabeira, Fernando Nunes, ou seja, um conjunto de personalidades lançam uma reflexão para o país que apontava um conjunto alargado de medidas de valorização do interior, não se concordando. Eu pessoalmente não concordaria com todas, mas com o grosso delas estava em absoluto acordo, nomeadamente a parte fiscal, que permitia fazer uma verdadeira mudança e, se quiserem, um desinclinar do país no que diz respeito ao investimento, favorecendo de uma forma forte, clara, o interior, o investimento no interior, favorecendo ou premiando a criação de riqueza no interior, premiando a fixação de pessoas no interior, premiando os lucros no interior e impedindo os apoios e financiamentos a investimentos em zonas mais desenvolvidas. Foi uma pedrada no charco. Na altura vi com muito bons olhos o beneplácito Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República. Quando eles, os três, participam na sessão da apresentação, ninguém duvida que só depois de lerem, relerem e terem certeza que nenhuma daquelas medidas os poderia comprometer negativamente é que estariam presentes. Portanto, é uma pena que 4 anos depois tudo esteja como antes. Não é? E para não falar do quartel-general, a questão é simples, vamos aproveitar se agora, com a maioria absoluta, é possível fazer alguma mudança destas ou não. É uma mudança, temos cá aquele filme. Agora, não sei se a mudança não fica apenas pelo filme e se depois dos atores irem embora, se fica mais alguma medida para o interior. Jorge Adolfo. Bom, efetivamente, sempre que há este tipo de anúncio de projetos que vêm tentar colmatar um desequilíbrio que é evidente entre o que é o investimento no litoral e o investimento no interior do país, naquilo que nós costumamos referir como interior do país, é sempre positivo. Mas missões de estudo e de análise e de reflexão e com propostas mesmo muitas vezes e também positivas, como foi neste caso, e com o beneplácito e com a anuência ou a certificação das mais altas figuras do Estado, é pena que, passados estes anos, olhemos para trás como mais uma promessa, se é que foi, que ficou perdida a algures. Em todo caso, há aqui um pequeno pormenor que eu acho que deve ser referido. É que neste entretanto, e particularmente nos últimos 2 anos, tivemos, digamos que, 2 acontecimentos muito importantes e relevantes, que foi a pandemia, que veio efetivamente bloquear alguns processos que estavam a ocorrer no país e, por outro lado, a queda do governo e umas eleições antecipadas que vieram dar depois uma maioria absoluta ao partido que estava a governar precisamente nessa ocasião que há pouco o Nuno referia. Portanto, em todo o caso, nós aqui na região de Viseu
como nos outros 2 distritos que foram referidos, Guarda e Vila Real. Mesmo entre estes 3 distritos há realidades que são bastante diferentes, não é? Velocidades, utilizando aqui o termo do tal filme, fúrias diferentes, que vai, fúrias na estrada diferentes, embora fúrias pacíficas, mas há velocidades diferentes. E mesmo no distrito de Viseu há diferenças muito significativas, áreas muito mais industrializadas, que têm o comboio, que têm uma ligação, quer dizer, que estão geograficamente, podem ser interior, mas estão numa dinâmica mais litoralizada, digamos assim. Mas em todo o caso é importante haver, e há muito que eu digo, e nós já o referimos aqui no programa, eu acho que é preciso haver uma discriminação positiva, olhar o país com áreas em que haja uma discriminação positiva, nomeadamente do ponto de vista fiscal, porque só assim é que as empresas se instalam e com isso há emprego e as pessoas fixam-se nessas zonas. Se não houver emprego, as pessoas não vão ficar porque o ar é puro, não vão ficar porque a água é mais cristalina, precisam de ter condições materiais para se fixarem. E o emprego, hoje, tudo passa pelo emprego, a existência ou não de emprego. E, portanto, essa discriminação positiva acho que tem que ser, de facto, e há muitos anos, eu lembro do professor Cavaco Silva, enfim, logo nos primeiros anos do seu magistério, ter falado muito na questão da discriminação positiva. Este termo, penso que até foi das primeiras pessoas que, relativamente ao interior, porque já nessa altura, estamos a falar nos anos 80, nos meados dos anos 80, já nessa altura tinha começado essa erosão do interior. E em 2022 tem que ser definitivamente uma opção a discriminação positiva, a questão das portagens nas autoestradas, a questão do IRS para as famílias que estão nesta faixa mais interior. Eu nem diria aqui em Viseu, mas ainda mais para o interior de Portugal, tem que haver uma discriminação positiva para efetivamente nós procurarmos recuperar essa dinâmica que o país precisa, porque é bom não é só para as pessoas aqui do interior, é também para o litoral. Sim. Muito bem. Francisco, será que Hollywood é o futuro de Viseu? Portanto, passamos a chamar Hollywood e passamos a alojar filmagens de grandes... Bem, não sei, parece-me, quer dizer, isso é uma notícia. Tenho algum receio que isto seja mais um epifenómeno e uma história curiosa do que propriamente transformar Viseu na grande meca do cinema ocidental. Mas, quanto ao resto, essa tal comissão de que vocês falaram, que eu acho que tinha bons propósitos. Há aqui um fator importante, porque infelizmente foi o desaparecimento do Dr. Jorge Coelho, que era sem dúvida, que era o motor desse movimento, era aquele que, quanto a mim, teria força para o... Eu chegarei lá. É preciso lembrar que essa comissão aparece num momento em que Portugal sofreu um duplo choque. O choque imediato de ver o que aconteceu nos incêndios, que obviamente transtornou o país de norte a sul, e o choque que Portugal também teve quando percebeu que os incêndios não ocorreram, quer dizer, ocorreram e tiveram aquele impacto, porque o país que ardeu era um país esquecido. O país ardeu como ardeu, claro que resultante de vários fenómenos, designadamente naturais, e de uma confluência de fatores naturais que levou à gravidade do que aconteceu, mas também porque o país, onde o país ardeu, não era propriamente floresta ordenada, não era propriamente zonas rurais tratadas, era um país sem rendimento, sem forma, sem pessoas quase, e o país percebeu que há uma grande parte do território que está ao abandono e que não devia estar, não é só por uma questão de equidade ou igualdade territorial, é também o país ter percebido que o que está a perder em termos de rendimento, em termos
culturais por deixar uma parte enorme do seu território não só ao abandono, mas sem ter tração económica. E o que essa Comissão fez, a mim parece-me que era de louvar. Mas a Comissão, vamos lá ver uma coisa, a Comissão teve resultados, houve propostas que foram feitas, mas depois a Comissão não legisla, a Comissão não tem decisão política. O Governo e o poder político esqueceu-se das recomendações que foram feitas. Algumas delas foram ditas pelo Nuno. Concretas, esta vez. Vamos baixar os impostos. Nem sequer quiseram discutir. Ou baixar o IRS, o IRC para esta taxa, baixar o IRS para aquela, prolongar o período de isenção de impostos. Ou seja, era completamente concreto. Claro. Aconteceram três coisas que vocês já referiram, mas referiram como fatores que atenuam a culpa do poder político. Vou começar pela última, que é a morte de Jorge Coelho. É um facto que era o maior incentivador, por várias razões, pela sua energia, pela inteligência que colocava nos assuntos e porque, conhecendo e dando-se bem com todas essas pessoas, estando próximo delas e tendo um ascendente até, quando digo um ascendente de respeito, o ascendente do respeito que as pessoas tinham por ele, obviamente que punha tudo isto em movimento. Mas precisamente por isso, por respeito à sua memória, é que eu acho que o poder político devia ter abraçado essa causa como uma última homenagem ao Jorge Coelho. E devia ter os responsáveis políticos nacionais e os responsáveis políticos locais, designadamente da Zona Centro. Não o fizeram, e eu acho que a morte de Jorge Coelho não é, portanto, uma desculpa. Acho que até acentua a culpa daqueles que se esqueceram disto. O segundo fator é o fator que foi referido aqui pelo Jorge, que referiu dois, a pandemia e as eleições. Vou começar pelas eleições. Bem, as eleições, claro que houve eleições antecipadas. Então, mas as eleições antecipadas foi precisamente um momento de programas eleitorais, de discussão política, e eu não vi nenhum partido a ter um programa e a sequer colocar na sua agenda programática, quer da campanha eleitoral, quer antes, quer depois, nem vi muito menos o Governo no seu programa de governo, a colocar os problemas da equidade territorial no centro do debate. Não há. E, portanto, foi-se, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, as propostas, o Governo podia dizer, olha, não gostávamos dessas propostas, pronto, olha, foi um flop. Mas as propostas foram apresentadas muito antes das eleições antecipadas. E, portanto, eu não vi ninguém a colocar nos seus programas algumas dessas propostas. Ou discuti-las. Foram completamente esquecidas. Acho que o problema seria o contrário, era se tivéssemos eleições daqui a 10 anos só e entretanto as coisas foram esquecendo. Agora, havia um momento de oportunidade, de colocar isto, mas como é óbvio, como eu já disse aqui várias vezes, porque nós repetimos, e bem, bastante temas que andam à volta da coesão territorial, o interior não tem poder político. Nenhum. Não tem força política. Não tem força política e, portanto, quer dizer, tu vais te candidatar a primeiro-ministro e vais querer aos votos do litoral e onde elegem muitos deputados. Depois há a questão que eu acho que até é mais importante, que é esta questão da pandemia, que é um argumento que nós usamos por tudo e por nada hoje em dia, meteu-se a pandemia. Aquilo que a pandemia revelou sobre os problemas da coesão territorial deviam ter tocado todas as campainhas. Porque aquilo que a pandemia mostrou não só os problemas, como orientou algumas das soluções. A possibilidade do trabalho remoto, que podia permitir o trabalho à distância, que podia permitir que muitas pessoas saíssem dos sítios onde vivem no Porto e em Lisboa, nos subúrbios onde não têm qualidade. Muitas dessas pessoas estão sempre a falar de ir para, não estou a dizer que necessariamente para uma aldeia da Serra da Estrela, mas a quantidade de pessoas que eu conheço, aliás, que
que ponderaram, e vocês também deverão conhecer, que ponderaram afastar-se de Lisboa do Porto para a periferia não suburbana, mas para a periferia um pouco mais rural, ou nas cidades médias, como Viseu, como Santarém, como Aveiro, como muitas delas também do interior. E nós, em vez de potenciarmos isto e fazermos uma discussão sobre isto, até porque, reparem, há pouco o Jorge disse, e bem, que este problema não é só um problema do interior, é um problema do país inteiro. Mas eu acho que é um problema do país inteiro não só porque, obviamente, as pessoas do litoral têm que se preocupar com as pessoas do interior, que são seus concidadãos e fazem pico, e têm que se preocupar com o território de todo o seu país, mas porque esta hiperconcentração populacional nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, essencialmente, é um problema para essas áreas também. Nós vimos na pandemia o problema dos picos de contágio por causa do excesso de pessoas nos transportes públicos, porque as pessoas vivem todas no mesmo sítio, fazem os percursos diários todas amontoadas umas nas outras. É um problema não só, portanto há um problema de excesso de falta de pessoas e de economia e de vida em grande parte do território, mas isto também se faz à custa do excesso de pessoas. Hiperconcentração. Hiperconcentração. E portanto isto vai dizer o quê? Só para terminar, deixa-me só terminar, fazendo o embrulho. A pandemia, se normalmente é, ou pode ser desculpa para alguma coisa ou justificação, neste caso não só não é, como pelo contrário, devia ter acelerado. Devia ter acelerado, e é um aumento de culpa de nós, enquanto não vale a pena também estarmos hoje, ou não vale a pena estarmos a tirar desculpas para todos os políticos. Nós próprios, como intervenientes públicos, também nunca Sim, claro. Sublinhámos devidamente como a pandemia devia ter levado a soluções para concordar contigo, o que é que em toda a Europa se fez para desenhar uma compensação para as economias saírem da pandemia? Os PRRs. O que é que o nosso PRR tem para combater estas assimetrias? Estado. Zero. E só Estado? Estado. É uma bolsa de investimento para os ministérios para fazerem as suas obras e as suas compras que não tinham conseguido fazer até aqui por falta de orçamento. Portanto, se havia dúvida de que não é agora, se olharmos para o orçamento de 22, zero. Se olharmos para o PRR, zero. Ou seja, voltamos ao princípio, ficamos no Furious. Mas repara, só mesmo para terminar. Durante os primeiros tempos da pandemia, a quantidade de estudos e artigos que havia na imprensa internacional e depois também na nacional sobre como as cidades têm que se reorganizar, e o conceito que começou a aparecer é as cidades dos 15 minutos, que é as cidades, mesmo as grandes metrópoles, Londres, Nova Iorque, Berlim, têm que se organizar de modo a que as pessoas possam viver e ter todos os serviços e o trabalho e as escolas dos filhos e todas as necessidades em 15 minutos. Para evitar até as futuras pandemias, até para reagir às futuras pandemias do futuro. E eu li estes artigos e pensava, nós em Portugal temos uma série de cidades que são abertas ao mundo, que são médias ou pequenas cidades, que já têm isto. E nós, em vez de potenciarmos isto, cidades como Viseu, em que nós temos aqui tudo quase a 15 minutos. Exceto Porto, Braga, Porto, tem tudo a 15 minutos. E as pessoas, ou seja, estas médias cidades como a nossa, são aquilo que as cidades grandes querem ser. Ou seja, ter várias cidadezinhas. E, por exemplo, mesmo para terminar, peço desculpa, não quero monopolizar o debate. Quando descobrimos a facilidade que é trabalhar de forma híbrida, às vezes no escritório, às vezes à distância, e pessoas que, eu por exemplo, acho que o teletrabalho pode ser um risco para muita gente, mas a liberdade que tem que ser dada às pessoas de poderem trabalhar e as empresas se organizarem com base no teletrabalho, permitindo às pessoas poderem viver onde quiserem, e com casas melhores e mais amplas e com mais abertura ao exterior, etc. E aquilo que a única política que nós pensámos sobre o teletrabalho foi o governo com os sindicatos, como é que devemos de tramar isto? Sim. Como é que devemos de pôr as empresas a pagar mais coisas? Ou seja, como é que nós devemos de limitar
o teletrabalho, como se as pessoas e os patrões que estavam a dar essas possibilidades às pessoas fossem uns malvados que se queriam aproveitar disto para pagar menos. E é uma mentalidade portuguesa tipicamente... Será que estamos então condenados aqui? O IP3, perdão, está atrasado um ano, não é? Portanto já não estará concluído em 2024, será em 2025 se tudo correr bem, e portanto será que nós estamos nesta fatalidade o que é que nós, enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer? Será que faz sentido criar um partido do interior que só tenha deputados pelos círculos do interior para que seja uma voz com as causas bem definidas? Portanto, não. Será que isto é uma fatalidade ou necessitamos do Norton Matos, um visionário que seja o povoador do interior no nascimento? Necessitamos de fazer um trabalho de formiga e de começar a alimentar o crescimento de voz, representação. Como é que isso se faz? Trabalhando em conjunto, fora, com os partidos, mas também fora dos partidos, trazendo gente nova para a discussão, gente de valor para a discussão, pegando em quem cria riqueza, em quem produz conhecimento, em quem gera a causa pública, obrigando-os a conciliar posições que façam verdadeiros pactos territoriais, mas que têm que ter uma condição de comunicação muito forte, que permita ser ouvido, e tem que ter qualidade para ser respeitado, e tem que ter conteúdo, e tem que ter razoabilidade para poder fazer sentido e ser reconhecido enquanto útil pelos decisores. Tu quer dizer que temos uma sociedade civil fraca, é isso? Mal organizada, de certeza. Ou seja, com pouca voz, com pouca voz, inequivocamente. Ou seja, nós falámos disto aqui várias vezes, quando nós tentamos identificar quem são as vozes de Viseu, que neste momento são respeitadas e ouvidas fora de Viseu, uma mão sobra-nos. E, portanto, temos um problema. Nós vamos ter uma... Desculpa. Jorge Adolfo, queria só dizer uma coisa sobre isso. Há aqui vários aspectos que... Esta ideia de termos tudo a 15 minutos era o ideal. Nós vivemos numa cidade, e nós que vivemos na cidade de Viseu temos praticamente tudo a 15 minutos. Se formos a pé até chegamos lá em menos de 15 minutos, se formos de carro até demoramos meia hora. Bom, mas em áreas metropolitanas, como por exemplo Lisboa, há milhares de pessoas que trabalham em Lisboa, que viviam em Lisboa e que tiveram que ir viver para fora de Lisboa por causa do mercado de arrendamento. Isto aconteceu nos últimos 10 anos. Portanto, a questão do mercado de arrendamento em Lisboa cidade, que sofreu uma grande revolução com a questão do alojamento local, do boom do turismo. Portanto, essa liberalização que ocorreu ainda no mandato do governo de Passos Coelho e até com um papel muito ativo do Ministério, não era Ministério, mas era a Secretaria de Estado do Turismo, do Adolfo Mesquita Nunes. Portanto, essa liberalização, e que veio efetivamente colocar Lisboa como um grande centro turístico e de afluência de milhões de pessoas, e que constitui hoje para a nossa economia uma pedra basilar, para o melhor e para o pior, porque quando é o pior, como aconteceu, caímos. Mas isso fez com que milhares de pessoas que viviam em Lisboa, eu não diria lisboetas, mas que trabalhavam em Lisboa, que viviam em Lisboa, tiveram que ir para os subúrbios, para as cidades satélites, para as zonas urbanas satélites. E já não estão a 15 minutos. Não estão a 15 minutos de nada, estão a muito mais tempo da escola, do trabalho, de não sei o quê. A questão do teletrabalho para profissões de caráter liberal ou de serviços, por exemplo, eu sou professor, eu dei aulas sempre por sistemas de informação à distância. Quer dizer, para mim foi, embora
preferisse o presencial, mas dadas a situação, teve que ser assim. E foi uma experiência generalizada ao sistema de ensino português. Mas, quando falamos em possibilidade desse trabalho à distância, depois batemos com profissões que efetivamente não pode ser à distância. Sim, claro, e isso cria uma dificuldade. E há pouco, quando eu falava no tal investimento no interior, o tal investimento porque se houver trabalho, as pessoas ficam. Porque o trabalho depois tem uma dinâmica, que é o comércio, que é os serviços, que é isso. Até essa dinâmica parte de um ponto que é a existência de trabalho, de oferta de trabalho para gerações cada vez mais qualificadas. E que, se não tiverem oferta de trabalho, vão para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para Braga, para Setúbal. Daí a importância de políticas públicas, porque daí é o ovo e a galinha. Certo. Porque ninguém vem cá investir se não tiver mão de obra. É isso, Nuno. A gestão entre a liberalização e a intervenção do Estado é sempre quer dizer, é difícil essa gestão entre mantermos com políticas públicas que procurem puxar por uma economia que é uma economia pequena e frágil como é a nossa. Não vamos julgar que, se liberalizarmos tudo, que isto vai ser a galinha dos ovos de ouro. Não vai. Em Portugal, o Estado tem um papel que sempre teve e que tem menos. Eu não sei até que ponto o PRR a intervenção do PRR é uma intervenção apenas no setor público. Mas pode ser um papel muito importante. Mas o setor privado usufrui também com esse investimento no setor público. Sim. Quer dizer, isso é um assunto que se discute há muito tempo por economistas, por políticos, por todas as pessoas que têm uma opinião. Vai a Itália ver o PRR deles. Não, mas o investimento público, tem uma dinâmica. O investimento público não é um investimento fechado. Sim, mas não é investimento em salário. Não é investimento em salários. Olha, temos aqui não sei quanto para pagar em salários. Também vai ser. Muito PRR para pagar salários do Estado. É investimento que vai gerar a jusante desse investimento a uma dinâmica. Nós falamos no IP3. É lamentável que em Portugal haja sempre estas derrapagens, continuando aqui numa linguagem do desporto automóvel, já que falámos em velocidade furiosa e ralis, etc. Haja sempre derrapagens. Mas essas derrapagens foi com governos de centro-direita, de centro-esquerda. Essas derrapagens parece que é uma maleita da política portuguesa. O IP3 é um investimento público, mas é um investimento público que interessa ao setor privado, interessa a todos, interessa a quem circula, às empresas, cidadãos, a toda a gente. Portanto, é uma alavanca, como o investimento da ferrovia. Sendo uma alavanca, era para ser, lembro, 2022, depois o Pedro Nuno Santos chegou e disse: vou ser realista, só falo verdade, passa para 2024 e agora 2025. Mas nós temos agora estas obras... Será que somos, usando uma expressão, quem enfureceu... É uma mala pata. Quem enfureceu o José Sócrates, será que somos mansos e que permitimos tudo e que... É que não temos ninguém nos liga, ninguém nos faz caso. Deixa-me só então, essa questão do partido regional, desculpa, só assim uma coisa muito rápida. Falaste da questão de haver um partido que... e tal. Eu não sou grande adepto de partidos regionais. Não sou. E na história portuguesa não tem... quando digo na história portuguesa, na longa história portuguesa, nunca tiveram movimentos de caráter regionalista. Nunca tiveram grande sucesso. Apareceu um movimento que tem essa ambição regional. Está bem. Sim, mas nunca tiveram nós temos agora, são eleitos 8 deputados pelo distrito. Descemos de 9 para 8. Portanto, qualquer coisa sobre isso. Nós temos poder político de representatividade. Não temos capacidade. 8 deputados é o que há pouco o Francisco dizia, e concordo. Quer dizer, há círculos eleitorais que elegem dezenas. E, portanto, Viseu, 8,
sei lá, o Alentejo... Porto Alegre são 2, acho eu. São 2, Beja e Évora são 4 ou 5 ou coisa assim do género. Quer dizer, na Guarda. Portanto, ou seja, a representatividade... Mas a questão não é da representatividade. É óbvio que pode haver um lobby, não é? Pode haver uma conjugação dos deputados do PSD, do PS, do CDS, da CDU, etc. Os que estão lá. Agora são só 2 partidos, mas pronto. Que conseguirem conciliar uma força de pressão. Agora, a questão é que o país, e quando digo o país é Lisboa, é os órgãos de poder que estão sediados em Lisboa perceberem que o país, que, tal como o Francisco dizia, precisam do interior. Francisco, para concluir. Repara numa coisa. Eu acho que convém ser muito objetivo. Coisas concretas que eu acho que é possível fazer. Percebendo que grande parte do problema está em que o poder de Lisboa, seja lá o que isso for, muitas vezes o poder de Lisboa também é pessoas que são de cá, que são de cá, não tem os incentivos corretos políticos, de ganho político imediato, de olhar para o interior. Então nós temos que alterar as razões desses incentivos. Por exemplo, vai-se abrir durante esta legislatura um momento de revisão constitucional. Há cada vez mais pessoas na sociedade civil e nos partidos políticos. A sociedade civil, por exemplo, as sedes, nos partidos políticos, a Iniciativa Liberal, estão a querer fazer alterações ao sistema político, ao sistema eleitoral, desde logo. Fala-se muito dos problemas de representatividade dos pequenos partidos, porque precisam de muito mais votos do que os partidos grandes para elegerem um deputado. Esse momento é um momento para nos unirmos e fazermos pressão para que o sistema eleitoral possa mudar de modo a que haja uma discriminação positiva do interior. Como há sempre, todos os sistemas eleitorais têm regras para contrabalançar as tendências naturais. Não é possível que nós continuemos nos próximos 50 anos com uma democracia assente num sistema eleitoral em que o interior vai sempre perdendo votos. Exato. Vai sempre perdendo deputados. Não pode ser. Tem que haver um sistema, seja com uma segunda volta, com um círculo de compensação, seja com um círculo, seja, por exemplo, outras soluções técnicas que há, unir círculos no interior para se poder ter mais. Isso é neste momento. Em vez de andarmos aqui a fazer grandes programas e ideias genéricas, não, olha, por exemplo, era aí em que a sociedade civil, empresários do interior, pessoas que têm interesse na sociedade civil, académicos, pessoas que têm intervenção em programas como este, que escrevem em jornais, etc., unirem-se e junto dos partidos fazerem pressão para, olha, nessa vossa... já sabemos que vocês têm uma proposta de alteração do sistema eleitoral. Juntem isto, por favor. E essa pressão pode ser feita. Depois, só aqui para responder a uma coisa do Jorge. Essa ideia de que foi o alojamento local que alterou a dinâmica do arrendamento e que puxou as pessoas para fora de Lisboa, isso não é verdade. Há outras políticas que são muito mais, está estudado, aliás, há um estudo recente, julgo que foi uma das coordenadoras é a Susana Peralta, que mostra que não foi o alojamento local que fez isso, foi muito mais, por exemplo, os vistos gold. E, de qualquer modo, essa dinâmica existe sempre. Quando eu falo da cidade a 15 minutos, não é que a cidade seja o centro de Lisboa, seja possível chegar. É que, por exemplo, sim, as pessoas mudaram-se para Almada. A Almada tem que ter uma capacidade, tem que ser tem que ser uma cidade como Lisboa. As pessoas mudam-se do Porto para a Maia. A Maia tem que ser uma cidade como o Porto. Percebes? Francisco, tem respostas. Não tem todas as respostas, nomeadamente. As pessoas vão mudar, mas não podem mudar de emprego que ficou lá em Lisboa. Claro que sim, mas repara. E deixa-me dizer-te, os vistos gold têm a mesma origem no mesmo governo. Portanto, dentro... Sim, agora, mas eu não fiz. Não, desculpa, deixa dizer. Eu não estava a falar de política, eu estava a falar de políticas públicas, mas já que respondes a isso, já que respondes com a política e isso do partido, responde. Não, o teu partido está lá desde 2015.
Quando é que acabaram os Não, mas acabaram. Não acabaram. Mas pronto, é que eu quero ter uma conversa séria e tu foste logo puxar para a política isso. Não, o teu partido não acabou com o alojamento local, não acabou com os vistos gold, mas o problema é de estar na origem. Está na origem. Mas eu não te estava a responder em política. Mas estamos a responder sobre políticas públicas. Tu voltaste a responder sobre política. Eu acho que nós estamos um bocado acima disso neste programa. Mas não é isso de políticas públicas nem deixar de ser políticas públicas. Eu estou a dizer é que o alojamento local, eu tinha dito, é que foi um dos fatores, não disse que foi o fator. Não, eu usaste logo, fomos deixa-me dizer. Sabes qual é que é o problema? É como é que começa esse discurso, depois vai-se acabar com a galinha dos ovos de ouro. Mas não é o discurso. Vocês querem destruir o alojamento local, querem destruir o turismo. Imagina o que era Portugal, depois da crise de 2011 sem o turismo. Francisco, então vamos para a TAP e para as low cost, as low cost ao turismo. Eu vou... Querem recuperar a TAP sem o turismo, querem recuperar a TAP e querem matar o turismo. Olha, boa sorte. Deixa-me ser então preciso e reafirmar o que disse. O que eu estava a dizer é que nos últimos 10 anos Lisboa teve aquele boom de turismo positivo, foi o que eu disse, e que resultou em boa parte das políticas do alojamento local, mas isso teve um custo que foi, houve muitas pessoas que saíram, tu acrescentaste a questão dos vistos gold. Eu não consigo, não sei percentualmente qual foi a causa fundamental. Agora, que Lisboa não podia continuar com o mercado de arrendamento e com as casas a caírem como estavam até há 10 anos atrás, não. E que tinha que ser feito. Que basicamente não, espera, tentou deixa-me acabar. Deixa-me acabar aqui com a minha politiquice. E que tinha que acabar com essa situação. Foram tomadas medidas, em que contexto? Tu referiste uma, que eu por acaso não me tinha lembrado, eu apenas referi a outra do alojamento local. Mas o que eu quis dizer não era no sentido da política, isso era no sentido de que, por acaso, foram duas situações, foram no mesmo contexto político ou partidário. O que eu te respondo Agora, se tu me disseres assim, que existe um problema, que existe um problema e que foi agora mais ou menos disfarçado com a questão do Covid da questão do arrendamento, mas que existe um problema com milhares de pessoas que viviam na cidade, que continuam a trabalhar na cidade, mas que não têm capacidade para pagar rendas porque o que oferem não dá para isso, não dá para viver. Portanto, isso é um problema que existe. Agora... E não vais falar do objetivo que tinha o teu governo sobre esse tema da habitação? Recursos controlados? O Ministro da Habitação veio assumir... O que já fez sobre a habitação? Não, veio assumir que não tinha conseguido. Bem, acho que fizemos aqui um belo filme, não é? Portanto, está um bocado mais furioso. Não, de maneira nenhuma. Eu fui o que acelerei. Algo de veloz e de furioso. Quem deitou óleo na estrada foi aqui o Francisco. E facto de rapaz. Sim, mas uma derrapagem controlada. Não perdeste controle quando disseste que tinha sido uma evolução liberal e positiva do turismo em Lisboa. Juntaste ideal e liberal. Tem que haver seriedade. Agora, temos que dizer que existem problemas que se foram, que apareceram desta alteração. Faz parte da dinâmica das sociedades. Deixa-me só concordar contigo. Correto. Há uma coisa que eu discordo, que é, as pessoas também acham que não havia turismo em Lisboa, ninguém investia, e depois, por causa do alojamento local, o próprio Adolfo Mesquita Nunes, quando era secretário de Estado, e depois disse, eu não inventei nada, eu só retirei obstáculos, o investimento estava lá, o alojamento local cresce muito por causa do investimento privado em restaurantes, em hotéis, em animação, em tudo. Não é o alojamento local que depois gera a oferta turística em Lisboa, é a oferta turística em Lisboa que cria uma pressão positiva no negócio das hospedagens e é isso. Desculpa, essa ideia de que se acabares com o alojamento local, o turismo vai deixar e os preços vão deixar de subir. Não, de maneira nenhuma. E essa revolução que eu até disse, penso que eu utilizei essa expressão, ocorreu em todo o país. Quer dizer, foi em pequenas localidades em que apareceram essa liberalização. Cria problemas em Lisboa e no Porto. Porque quem nos dera a nós que houvesse muito mais possibilidade das pessoas, por exemplo, no interior e não só, pessoas que herdam casas, não têm dinheiro porque morre o pai, morre o avô, não têm dinheiro para as sustentar.
colocando-as no alojamento local, é para muitas famílias e para muitas pessoas um suplemento de rendimento que lhes dá uma qualidade de vida superior, muitas delas até resulta daí poupança para mandarem os filhos estudar para a universidade, por exemplo. E se nós queremos agora, por causa de um problema que nem é de Lisboa ou do Porto, é 2 ou 3 freguesias de Lisboa e do Porto, começamos a querer matar esse tipo de soluções jurídicas e negociais que foram muito boas para muita gente no país inteiro, estamos mais uma vez, olha, voltando ao início, esta discussão é uma discussão típica de como o país está completamente pensado só para pensar no litoral. Porque quando se discuta o alojamento local foi um problema. Criou problemas em Lisboa e no Porto em 2 ou 3 freguesias. Porque em todo o país foi uma oportunidade. Mas querem acabar com ela. Mas quem está a dizer que foi um problema és tu. As palavras são tuas. Não são minhas. Que gerou problemas. Sim, gera problemas. Claro, todas as transformações. Eu prometo que vou continuar a tentar ligar ao Vin Diesel para vir ao nosso próximo programa, para estar aqui connosco e para lhe oferecer a oportunidade de ele ser uma voz do interior e, portanto, seria uma voz seguramente com força. Portanto, vamos dar uma volta com ele. Vamos dar uma volta com ele. Vamos ensiná-lo a fazer rotundo. Exatamente, também. Em 2 rodas. Dada a qualidade do filme que fizemos hoje, penso que podemos candidatar-nos a um casting do filme. Sim. E, portanto, faremos seguramente boa figura. Queria agradecer a todos a vossa atenção. Até à próxima edição do 2 mais 2 não são 4. Agradecer ao Francisco, ao Jorge e ao Nuno a vossa presença, como sempre. Muito obrigado.